Sabe quando a gente olha para o mercado e parece tudo uma bagunça, uma confusão de sobe e desce sem sentido nenhum? Pois é, hoje a gente vai juntar uma teoria de mais de 100 anos com umas táticas super modernas para mostrar que, na verdade, por trás desse caos todo, existe um plano. Vamos decodificar a lógica de Wyckoff e a precisão dos Smart Money Concepts. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? A real é que, enquanto a maioria das pessoas está só reagindo ao preço subindo e descendo, os grandes jogadores eles estão seguindo um roteiro. Eles não estão adivinhando, eles estão executando um plano. E é exatamente esse plano que a gente vai aprender a ler hoje. Então, qual que é o nosso plano de voo hoje? Primeiro, a gente vai entender a ideia geral, o plano mestre. Depois, vamos mergulhar na mente do Wyckoff e do seu homem composto. Na sequência, a gente aprende as táticas do SMC para seguir as pegadas do dinheiro inteligente. E aí vem a parte legal. Vamos ver como essas duas teorias falam a mesma língua e, no final, a gente sai daqui com um checklist prático para aplicar tudo isso. Bora começar! Beleza, vamos lá. A primeira parte da nossa jornada é aprender a enxergar além dos candles. A gente não vai mais só perguntar o que o preço está fazendo, mas sim a pergunta que realmente importa. Por quê? Olha, a ideia central, tanto do Wyckoff quanto do Smart Money Concepts, é basicamente a mesma. Para ter sucesso, é preciso parar de só reagir ao mercado e começar a antecipar as intenções dos grandes operadores institucionais. O tal do dinheiro inteligente. E para a gente começar essa jornada de verdade, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo para conhecer a mente de um verdadeiro pioneiro, Richard Wyckoff, e a sua analogia principal que muda completamente o jogo, o homem composto. E é aqui que está a sacada genial do Wyckoff. Em vez de tentar entender milhares de operadores diferentes, imagine que tem uma única mente, um cara super calculista por trás de tudo. De repente, a bagunça do mercado para de parecer aleatória. As fases de acumulação e distribuição se tornam o que elas realmente são, uma campanha bem planejada. Vamos para a primeira lei dele, que é a base de absolutamente tudo, oferta e demanda. Parece óbvio, né? Mas o pulo do gato tá aqui. Ele usa o volume como um detector de mentiras. O movimento gigante de preço, mas com pouco volume para sustentar, para o Wyckoff só um sinal de alerta piscando, uma possível armadilha. Aí vem a segunda lei, que é sobre medir o potencial do próximo movimento. Pensa numa mola sendo comprimida. Quanto mais tempo o mercado passa de lado construindo uma base, essa é a causa, maior vai ser a explosão que vem depois. Esse é o efeito. E para fechar, a terceira lei. Pensa nela como um diagnóstico da saúde da tendência. Se a gente vê um volume enorme, ou seja, muito esforço, mas o preço quase não sai do lugar, ou seja, pouco resultado, tem alguma coisa errada. Essa divergência é um baita sinal de que a tendência pode estar perdendo fôlego. Ok, teoria vista. Vamos para a prática com o ciclo de acumulação. Tudo começa na fase A. A tendência de baixa já está cansada, sabe? O pânico se instala, o volume explode num evento de capitulação, todo mundo vendendo desesperado. É nesse exato momento de caos que o nosso homem composto entra em cena, quietinho, absorvendo todas essas ordens de venda. Depois vem a fase B. E olha, essa fase é um teste de paciência. É uma batalha lateral longa, frustrante. O objetivo do homem composto aqui é duplo. Primeiro, construir a causa para o grande movimento que está por vir, acumulando ativos sem chamar atenção. E segundo, cansar e expulsar do mercado todo mundo que tem pouca convicção, os mãos fracas. E quando todo mundo já está de saco cheio, vem a fase C, a jogada de mestre. O spring é a armadilha final. Aquela queda brusca abaixo do suporte que faz todo mundo gritar agora vai cair para sempre e vender, só para o preço reverter como uma força total. É a última limpeza de terreno antes da decolagem, pegando a liquidez de quem apostou na queda. Agora sim, na fase D, as cartas começam a aparecer na mesa. O preço começa a mostrar sinais de força, rompendo pequenas resistências. Fica claro que o equilíbrio de poder está mudando e os compradores estão assumindo o controle. E aí, finalmente, a gente chega na fase E. É o efeito daquela causa que foi construída por tanto tempo. O preço finalmente rompe a consolidação para cima e a nova tendência de alta começa para valer. O Wyckoff nos deu o mapa completo do ciclo. Ok, a gente entendeu o mapa do Wyckoff, certo? Agora, vamos dar um salto quântico para o presente. Se o Wyckoff nos deu a filosofia, os Smart Money Concepts, ou SMC, nos dão as táticas, as regras para identificar essas mesmas manobras, mas com uma precisão cirúrgica. O SMC é, em essência, um sistema de rastreamento de alta tecnologia.
Ele nos ensina a identificar as pegadas que o dinheiro inteligente deixa no gráfico, como quebras de estrutura e, principalmente, as zonas exatas onde as grandes ordens foram posicionadas. E para seguir essas pegadas, a gente precisa falar a língua deles. Calma, são alguns termos. Mas a lógica é simples, quer ver? Quebra de estrutura ou boss nos diz que a tendência está forte e continua. Mudança de caráter, o COH, é o primeiro alarme de que uma reversão pode estar vindo. Order blocks marcam onde as instituições entraram pesado. E varreduras de liquidez são aqueles movimentos rápidos só para pegar os stops da galera. Cada termo é uma peça do quebra-cabeça. Beleza. Agora é a hora que tudo se encaixa. É a parte mais legal. Vamos ver como a filosofia centenária do Wyckoff e as regras supermodernas do SMC estão, na verdade, falando exatamente a mesma coisa. Olha só que incrível! O que o Wyckoff, lá em 1900 e bolinha, descreveu de forma poética como o Spring, o SMC hoje chama com precisão técnica de varredura de liquidez. O que ele chamou de sinal de força é exatamente o que hoje a gente define como uma quebra de estrutura, ou boss. São só idiomas diferentes descrevendo o mesmíssimo fenômeno. Essa tabela aqui resume tudo perfeitamente. O Wyckoff nos dá o contexto macro, o porquê, o grande ciclo. Já o SMC nos dá a precisão micro, o onde e o quando, com regras bem claras sobre estrutura, zonas de entrada e confirmações. Um completa o outro de forma espetacular. Tá, muito legal a teoria, mas como a gente junta tudo isso e transforma em algo prático, né? Vamos construir um checklist, um passo a passo, que integra o melhor desses dois mundos. Então, o processo unificado seria mais ou menos assim. Primeiro de tudo, o contexto de Wyckoff. Em que fase do jogo a gente está? É acumulação? É distribuição? Passo 2. A estrutura do SMC. A tendência está se confirmando com quebras de estrutura ou está mostrando fraqueza com uma mudança de caráter? Terceiro, refine sua zona de interesse até um order block bem preciso. Quarto, paciência. Espere o preço voltar lá. E quinto, quando o gatilho aparecer, execute com um plano de risco claro, alinhado com o efeito que você está esperando. E para a gente fechar, fica aqui essa reflexão. Juntar o Wyckoff e SMC não nos dá uma bola de cristal para prever o futuro. O que isso nos dá é um framework, uma ferramenta poderosa para entender a narrativa do mercado no presente. E quando a gente entende a história que está sendo contada agora, o próximo capítulo se torna muito mais claro. A pergunta que fica é: qual fase do ciclo o mercado está construindo hoje?